Olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Especialmente os meus alunos e alunas do quarto período. Vejam só, na última aula nós estávamos vendo a diferença entre processo e procedimento. Não esqueçam de checar o material que eu elaborei para vocês. Além disso, nós também víamos, com base nas lições do professor Gajardoni, a possibilidade de adequação do procedimento, certo? Ou seja, o legislador adequou procedimentos conforme necessidades, peculiaridades lá do direito material. Então, nós navegamos um pouquinho pelo código e vimos alguns procedimentos especiais criados pelo legislador para uma melhor tutela jurisdicional. Então, vejam, nós vimos, passamos os olhos pelos procedimentos de inventário, restauração de autos, ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas, enfim, e diversas outras espécies de ações que possuem um procedimento diferenciado, alguma regra diferenciada para melhor atender alguma peculiaridade do direito material ali discutida, conforme o tipo de pretensão demandada em juízo. Então, são procedimentos especiais que fogem à regra geral, certo? E vocês vão estudar esses procedimentos especiais mais para frente no curso de vocês. Bom, pessoal, nós também estávamos vendo, conforme nos ensina o professor Gajardoni, que o procedimento pode ser flexibilizado de acordo com o caso concreto, independentemente, então, de existir uma previsão expressa do legislador, certo? Nós vimos, conforme nos ensinou o mesmo professor, o seguinte, que essa flexibilização do procedimento, em regra, pelo menos, é feita de forma subsidiária à adequação feita pelo legislador. Então, quando não há um procedimento especial feito pelo legislador, nós verificamos essa possibilidade de flexibilização do procedimento no caso concreto. E a partir daí, e de mais algumas considerações feitas na nossa aula ao vivo, nós começaríamos a ver o negócio jurídico processual atípico do artigo 190. Então, vejam, este é um tema muito instigante, é um tema diferente para nós processualistas, porque nós temos várias novidades trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em março de 2016, certo? Então vamos lá, olha só. Primeiramente, eu vou ler para vocês a redação do artigo 190 e o seu parágrafo único, para depois nós, então, aprofundarmos no estudo, o estudo deste dispositivo. Vejam só, 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, para quem ainda não sabe, autocomposição, mas acordo sobre, significa basicamente um acordo sobre esses direitos, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. E o seu parágrafo único nos diz: de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então vejam, pessoal, aqui é importante sabermos o seguinte, que o CPC de 2015 nos permite, então, convencionar regras de procedimento, flexibilizar o procedimento. Isso é uma inovação muito grande e também muito importante. Vejam só, nós já tínhamos antes negócios jurídicos processuais típicos. Quem não conhece, por exemplo, a eleição de cláusula de foro, certo? Em um contrato de compra e venda, que as partes elegem o foro da comarca X para resolver, para dirimir eventuais litígios decorrentes daquele contrato. Então, nós já tínhamos cláusula de eleição de foro, por exemplo, é algo mais antigo, enfim, e nós já tínhamos negócios jurídicos processuais típicos, as partes negociando, regras de procedimento para o seu caso concreto, para a sua causa. No entanto, a grande inovação do CPC de 2015 é trazer, então,
negócios jurídicos processuais atípicos, ou seja, nós temos uma cláusula genérica, geral, que nos permite fazer negócios jurídicos processuais. Então, quando eu estabeleço um contrato com alguém, eu posso simplesmente, né, desde que a outra parte também esteja de acordo, mas estabelecer ônus, poderes, enfim, regras de procedimento diferenciadas, certo? E pessoal, aqui é muito importante que nós sempre lembremos, então, do parágrafo único do artigo 190, que diz que o juiz vai controlar, então ele não pode interferir, ele tem que aceitar um negócio jurídico processual atípico estabelecido pelas partes. Porém, ele vai controlar a validade. Se não existe ali contrato de adesão, porque, é claro, em um contrato de adesão, nós não podemos fazer negócio jurídico processual atípico. Por que não podemos? Porque no contrato de adesão, não são as duas partes que podem negociar as cláusulas, resolver, enfim, né, negociar, escrever, elaborar as cláusulas e participar. No contrato de adesão, a gente sabe que uma das partes é que determina então as cláusulas contratuais. Então vejam, pessoal, o juiz controla apenas a validade desse negócio jurídico. Ele verifica se não é o caso de contrato de adesão ou então verifica se nenhuma das partes ali nesta situação é vulnerável, certo? Pessoal, vamos ver alguns exemplos de enunciados do Conselho da Justiça Federal que dizem respeito à possibilidade de se fazer alguns negócios jurídicos processuais, interpretando então o artigo 190. Vejam que são enunciados interpretativos para nos auxiliar, né, com exemplos, enfim, ou com regras de interpretação a respeito deste dispositivo tão inovador do CPC de 2015. Vamos lá? Olha só. Então, Conselho da Justiça Federal, Jornadas de Direito Processual Civil. Nós temos o enunciado 16 que diz: as disposições previstas nos artigos 190 e 191 do CPC poderão aplicar-se aos procedimentos previstos nas leis que tratam dos juizados especiais, desde que não ofendam os princípios e regras previstos nas respectivas leis. Então vejam, se não ofender os princípios basilares dessas leis, existe então a possibilidade de se aplicar o negócio jurídico processual também no âmbito do juizado, segundo esta interpretação. Além disso, pessoal, enunciado 17 da primeira jornada também. A Fazenda Pública pode celebrar convenção processual nos termos do artigo 190. O enunciado 18 nos diz: a convenção processual pode ser celebrada em pacto antinupcial ou em contrato de convivência, nos termos do artigo 190 do CPC. Vocês vão entender o significado de pacto antinupcial e contrato de convivência, certo? O contrato de convivência, por exemplo, aquele feito entre pessoas que convivem em união estável. Vocês vão entender o significado quando vocês estudarem direito das famílias, enfim, né, daqui a alguns períodos. Já chegamos lá. E, pessoal, a respeito da segunda jornada, nós temos o enunciado 112 que diz: a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica não inviabiliza a celebração de negócios processuais. Então, ainda que o Ministério Público esteja presente na demanda como fiscal da ordem jurídica, isso não impede, então, a celebração de negócios jurídicos processuais. Enunciado 113, pessoal. As disposições previstas nos artigos 190 e 191 do CPC poderão ser aplicadas ao procedimento de recuperação judicial de empresas, que vocês também, né, terão esta aula mais para frente. Enunciado 114, os entes despersonalizados podem celebrar negócios jurídicos processuais. 115, o negócio jurídico processual somente se submeterá à homologação quando expressamente exigido em norma jurídica, admitindo-se em todo caso o controle de validade da convenção.
152, o Pacto de Impenhorabilidade, artigos 190, 200 e 833, inciso 1º do CPC, produz efeitos entre as partes, não alcançando terceiros. Eventual pacto de impenhorabilidade sobre determinado bem. E enunciado 153, a penhorabilidade de bens, observados os critérios do artigo 190 do CPC, pode ser objeto de convenção processual das partes, certo? Pessoal, não se preocupem tanto com este tema neste momento. Aqui, com essas regrinhas específicas ou essas interpretações dos enunciados. Aqui a ideia é que vocês entendam que o CPC de 2015 trouxe a possibilidade de as próprias partes negociarem regras de procedimento. Ele trouxe então a possibilidade de as partes estabelecerem normativas, regras diferentes para o seu processo específico, para o seu caso concreto. Desde que este acordo entre as partes esteja envolvendo direitos que possibilitem que possam ser objeto de autocomposição, desde que uma das partes não seja vulnerável e desde que não se tenha contrato de adesão. E o juiz controla a validade deste negócio jurídico processual atípico para saber se as partes, então, estão ou não violando algumas das regras, alguns desses requisitos trazidos pelo artigo 190 e seu parágrafo único. Mas não se preocupem se ainda estiver difícil para vocês, pois nós veremos, quando falarmos de atos processuais, enfim, de outros assuntos ainda neste semestre, nós retornaremos a este assunto que é o negócio jurídico processual atípico. Além disso, gostaria também de traçar aqui alguns outros conceitos e trazer também algumas outras informações doutrinárias para vocês. Vejam, o professor Humberto Teodoro Júnior nos diz o seguinte: o novo código adotou a teoria dos negócios processuais, por meio da qual se conferiu certa flexibilização procedimental ao processo, respeitados os princípios constitucionais, de sorte a que se consiga dar maior efetividade ao direito material discutido. Assim é que disciplinou a possibilidade de mudança procedimental pelas partes no artigo 190 e seu parágrafo único. Além disso, pessoal, é importante nós termos em mente que esta ideia, essa norma, esse dispositivo do artigo 190, coaduna, vai de encontro no sentido de que complementa o que dispõe o Código no artigo 6º sobre o princípio da cooperação processual. Deem uma olhada, revisem suas aulas do primeiro semestre, do primeiro semestre de Direito Processual Civil, que, salvo engano, para vocês foi no 3º período, na grade de vocês. Então, deem uma olhadinha nos princípios abordados na aula de Teoria Geral do Processo, para lembrarem da cooperação do artigo 6º, do dever de cooperação entre todos os sujeitos processuais. Sabemos que o CPC de 2015 adotou um modelo mais cooperativo de processo, certo? Também falaremos mais sobre isso nas nossas próximas aulas. Na próxima aula, inclusive, veremos cognição sumária, cognição superficial, digamos assim. Também veremos outras espécies de cognição e descobriremos o que nos traz este conceito, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tido pelo menos uma noção do que são os negócios jurídicos processuais. Nas próximas aulas conversaremos sobre cognição e depois voltaremos a este assunto em muito breve, ainda no primeiro bimestre. Na ocasião, também apresentarei para vocês os enunciados interpretativos do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC. Certo, pessoal? Um abraço a todos e qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau!